Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4º versículo. Hoje nós vamos trazer para a igreja, para você, prezado amigo, amiga, que está aqui nesta noite, na palavra do Senhor, o recado importantíssimo para todos nós. Como vocês já podem observar na nossa leitura, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digais a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém? Eu quero pedir para toda a congregação, para nós lermos o versículo 2 juntos. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Segunda vez. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Que essas palavras do leproso, replicada aqui por nós, pode fazer sentido especial neste sermão e na vida de cada um de nós nesta noite. Que o Senhor nos ajude. Esta passagem também é encontrada no Evangelho de São Marcos e no Evangelho de São Lucas. O propósito geral deste sermão é Jesus Cristo, o único que pode nos curar de tudo. Jesus atua nos corações que chegam de joelhos, sempre na posição de coração humilhado. A verdade central desse sermão desta noite é que o verdadeiro adorador nunca fica sem ser tocado por Jesus. Ouça bem, ele vai tocar nas suas feridas contaminadas, tirar as suas chagas, tirar suas angústias e eliminar a vida em pecado. Ele perdoa todos os pecados e te deixa são e puro, justificado por ele na cruz. Aquele que crê. Amém? Para você lembrar, no domingo passado nós pregamos sobre os mansos, baseado no sermão das Beatitudes em Mateus 5:5. Todos os adoradores devem ser mansos, em paz, e este composto nesta noite de mansos, humildes adoradores, e indicam que não há como adorar o Senhor se não estiver em mansidão, na humildade, posição voltada para a adoração, sempre deve ser ajoelhados, para poder dizer: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Amém? E o leproso adorou Jesus. Isto é, ele caiu de joelhos ou caiu diante de Jesus. Pessoas mansas e humildes estão abertas para aprender e pedir o que necessitam. Todos nós aqui temos necessidades. Precisamos aprender a pedir. Enquanto os soberbos acham que os mansos são tolos por pedir e encontrar este Jesus Salvador, atendedor das nossas necessidades, que nos ajuda na fé e esperança, nós continuamos firmes nele. Amém. Em Mateus, neste livro que está aberto, se você voltar desde o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7,
está todo o sermão completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus abriu e Jesus subiu no monte para ensinar e acalmar os corações com as bem-aventuranças e os ensinamentos para que eles crescem, mudassem a vida deles e fossem curados. Neste sermão, Jesus disse o novo. Entre as boas novas, ninguém nunca tinha visto e ouvido e pregado tais coisas com tanta autoridade e propriedade. Esse sermão, como nós dissemos a semana passada, marcou o início de um novo tempo aos homens que precisavam de uma ajuda e não tinha quem os ajudasse. Veja algumas coisas que Jesus disse nesse sermão. Rapidamente vou tratar com você, dito que a maioria conhece essas palavras de Jesus. Jesus diz várias vezes sobre o que foi dito e o que ele agora estava dizendo. Por exemplo, no versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar por uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Disse também Jesus, para não querer parecer bondoso e reconhecido entre os homens. 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto diante deles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que estás nos céus. Ensinou também como orar no capítulo 6, a partir do verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que o vê em secreto te reconhecerá publicamente. Então Jesus ensinou, portanto vos orarei assim, Pai nosso que estás nos céus. Amém? Amém. Quarto item. Disse também onde deve estar o verdadeiro tesouro de cada ser vivente entre os homens. E ele diz, 6:19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Disse também para não se preocupar com os muitos cuidados dessa vida. Quem se preocupa muito com os cuidados dessa vida, perde qualidade de vida, desobedece o Senhor e adoece. Pagamos com enfermidades. No versículo 25, capítulo 6, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Pergunta Jesus. Disse também Jesus para não ficar julgando a torto o próximo, impondo penalidades ao próximo pelos nossos olhos, pelo que às vezes a gente retrata e vê. Então ele diz em 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro do olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Disse Jesus. Disse também para perseverar em oração, 7:7, pedir-se-vos-á, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Disse para entrar pela porta estreita, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Disse também para tomar cuidado com os falsos profetas, falsos pregadores, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas o interior deles são lobos devoradores. Disse também que nem todos os que falam do seu nome entrarão no reino eterno. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Disse também que devemos escutar e praticar o que ele disse. 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Entre
tantas outras verdades, por exemplo, que nós somos o sal e a luz do mundo. Amém? Amém. Então a multidão tinha acabado de ouvir essas maravilhas, irmãos. Entre outros mais ensinos maravilhosos, Jesus conclui a sua pregação. Mateus 7, 28. Acompanhem. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E não como alguém que decora ou que apenas copia e escreve o que alguém diz. Jesus disse, segundo a vontade do Pai. Então ele teve autoridade. Depois desse sermão maravilhoso, Jesus desce do monte para operar as grandes maravilhas entre o povo. E se você for ver Mateus, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, o centurião de Cafarnaum, e faz tantas maravilhas. E o primeiro que nós vemos é deste leproso. Se tu queres. Se tu queres. Capítulo 8, versículo 1 e 2 diz, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me tornar-me limpo. Amém, irmãos? Amém. Veja que o milagre ocorre logo depois de Jesus descer do monte, terminando o seu sermão. De alguma forma o leproso conseguiu falar com Jesus. Não era nada fácil um leproso poder comunicar com alguém em público. Geralmente eles tinham um sino e tocavam um sino para as pessoas se afastarem deles, que eles estavam chegando em público. Provavelmente esse leproso chegou tocando o sino e foi de encontro de Jesus. E aí ele abordou Jesus. Lucas descreve esse leproso num estado avançado da doença. O seu corpo, principalmente a sua face, deveria estar todo cheio de feridas contaminadas. Como não existiam antibióticos e asepsia, as infecções desenvolviam rapidamente. Em Lucas 5:12, ele diz assim, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, novamente, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Amém? Esta terrível doença de alta contaminação, como nós já te dissemos, excluía os homens doentes, mulheres doentes, e não eram bem vistos. Eram considerados pecadores castigados aqui mesmo. Sofriam até morrer, quando não eram curados, e raramente eram curados. Entre os hebreus, o diagnóstico da lepra não estava ao cargo dos médicos, estava a cargo dos sacerdotes. Era considerado evidência de alto grau de pecado, manifestada tanto na corrupção da carne como no seu espírito. A doença era vista como uma expressão do castigo divino. A situação do leproso era humilhante diante de Deus e diante dos homens, visto que a lepra era considerada no judaísmo um alto grau de estado de impureza. Em caso de um leproso tornar-se curado, ele teria que ir até o templo de Jerusalém, se apresentar ao sacerdote, que o examinava sem roupa alguma, da cabeça dos seus cabelos até as pontas dos pés, e examinava e liberava para poder conviver novamente com as pessoas. Jesus, sabedor das normas do judaísmo, depois da cura do leproso, ordenou que ele fosse se apresentar aos sacerdotes. Para você entender o versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Além da cura, ele tinha que pagar uma oferta. O doente tinha que admitir esta acusação diante dos homens. Então não havia o que fazer. Toda essa exposição é para você entender como era a situação daquele homem. A degradante situação deste homem, no meio da multidão, este adoentado, condenado pela sua aparência,
E é muito significativo, então, a fala desse homem, se tu queres. Ele não pergunta se Jesus poderia lhe curar. Ele diz que se Jesus quisesse, poderia efetuar o milagre na vida dele. Jesus fez o que ninguém jamais tinha feito e faria: tocar no leproso. Não só estendeu a mão para um pecador leproso, mas ainda ele tocou no doente. Tocou nas feridas. Jesus mostrou para nós que ele toca em todas as nossas feridas. Ainda, meu irmão, meu amigo, que as suas feridas sejam horríveis e que você esconda de todos. Ele toca em nós com afeto. Ele tira de nós os mais horríveis pecados. Pecadores estes que os homens gostam de fomentar e condenar. Enquanto os homens fomentam e condenam, Jesus elimina. Amém? Jesus faz o que os homens nunca fazem, porque não têm coração para poder fazer e nem poder. Ele não faz pergunta para Jesus, ele faz uma afirmação para Jesus: se quiseres, bem pode me tornar limpo. Enquanto todos fugiam dele, ele foi até Jesus. Ele não importou com as pessoas fugindo dele, mas ele sabia onde ele queria chegar e em quem ele queria chegar. A multidão seguia Jesus, enquanto ele foi de encontro a Jesus. Seguir é uma coisa, andar junto e de encontro é outra. Vemos poucas igrejas multiplicadoras das palavras de Jesus, também poucas pessoas, não mais multidões. A multidão se dissipou, os tocados por Jesus foram os que permaneceram. Na verdade, Jesus terminou seu ministério com poucas pessoas, apenas pessoas tocadas por Jesus, de forma que as igrejas do Senhor continuam como um pequeno rebanho do Senhor. Você, amado, que se encontra aqui nesse momento, nesta preciosa reunião, você veio procurar alguma cura de enfermidade horrível no seu coração? Você veio aqui para isso hoje? Ouvir o Senhor te tocar? Como cada um de nós vamos agir? O leproso ouviu de longe, mas depois ele quis chegar em Jesus. Quis chegar até Jesus. Tiago disse em 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Amém? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A iniciativa de chegar ao Senhor é minha e sua e do leproso. Se você está aqui nesse dia, com o coração ferido, machucado, em lágrimas, você tem que se postar de joelhos para adorar Jesus. Jesus quer sim te tocar e salvar da doença terrível da morte, do pecado e da condenação eterna. Ele olha para você. Esta doença do pecado é entre você e o Senhor, porque Ele é o seu Salvador. Trata-se de uma confissão íntima e ela é intransferível. Este leproso não pediu para alguém, ele foi. Aquele leproso foi purificado primeiro por dentro. E a cura da sua doença foi a extensão da sua fé. Amém? A humanidade está com o corpo bem lavado por fora. Os homens hoje se preocupam como um copo bem lavado. A humanidade está como um copo bem lavado por fora, mas o interior ninguém sabe como está. Geralmente sujo. A aparência é uma questão de vida para os homens do nosso tempo.
Em Lucas capítulo 11, versículo 39, disse o nosso Senhor: agora vós, ó fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está cheio de rapina e maldade. Então ele chama aqueles religiosos de loucos. Quem fez o exterior também não fez o interior? Aquele leproso sabia que não tinha diferença entre o seu interior e o seu exterior. Então ele correu ao Senhor. E Jesus chama de louco quem não sabe que quem fez o nosso corpo por fora também fez o nosso coração por dentro. Amém. Nós podemos esconder tudo dos homens, menos de Deus. Amém? Amém. Um leproso neste meio não seria diferente da desumanidade da época de Jesus, tal qual sim na nossa época. Olha, meus irmãos e irmãs, antes de nós nos preocuparmos com que roupa, com que camisa, com que calça, com que bolsa e sapatos vamos à igreja, é mais importante preocupar sim, com que coração eu apareço na igreja, com que olhos eu vou à igreja, com qual tipo de ouvidos eu vou à igreja. Essa pergunta é muito interessante quando você sai de casa. Seu coração está quebrantado nesse momento, em si ou acusador do próximo? Seus olhos enxergam a sua própria trave, como disse Jesus, nos próprios sermão da beatitude do monte? Seus ouvidos estão aqui para ouvir a palavra de Deus? Amém. Você veio com o coração grato ao Senhor, se tu queres. Lembre-se das palavras. Tendo nós com que se cobrir, apresentar com decência, vamos dar por satisfeitos. Paulo diz em 1 Timóteo 6:8, tendo porém o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Eu acredito que, baseado nesse versículo, todos nós viemos contentes hoje na igreja. Amém? Amém. Alguém aqui veio com essas roupas bonitas de verem vocês, aparentados que estão bem alimentados e não estão contentes? Por que nós não estamos contentes? Paulo disse: se nós tivermos tudo isso pela graça de Deus, estejamos contentes por isso. E Jesus disse isso no Sermão do Monte: não andeis ansiosos pela vida. Nós nos cobrimos com poucas mudas de roupas e sapatos. Igreja, irmãos, não deve ser lugar de ostentação e desfile, e que possa chamar a atenção para sermos admirados. Mas voltando à palavra, a palavra expõe feridas graves das nossas doenças do coração e do íntimo de cada um de nós. Isso é mais importante de tudo aqui para nós nessa noite. Devemos humildemente nos anular e sentir nossas misérias como aquele leproso. Ele sentia e via a sua desgraça para poder chegar ao Senhor, pedir e rogar, prostrar-se diante do Senhor e clamar. Era a última instância que esse homem poderia ir, e ele creu. O Senhor limpa as imundícias da lepra do meu coração e me torna puro, assim como qualquer um de nós. Então podemos pedir como aquele homem: Senhor, se quiseres, pode me tornar mais alvo do que a neve, pode me purificar. O profeta Isaías nos desenhou um leproso. Claro que aos nossos olhos e o olhar de fora nada vemos. É natural dos homens se enxergar como um rico e não como um mendigo Lázaro. Isaías 64:6, como a nossa irmã já projetou ali, olha o que o profeta diz: mas todos nós somos como o imundo, todos nós somos como o leproso. Você concorda? E aí vem a expressão trapos de imundícia.
São duas fontes, trapos de imundícia. Tanto do uso íntimo, quanto também daqueles trapos que os leprosos usavam para tirar os seus restos de corpos apodrecidos. Então aquele trapo era para ser queimada no Gaena, lá no fogo. Então Isaías disse: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, entendeu? Todas as nossas justiças, qualquer uma justiça que nós queremos ter, é igual um trapo imundo. E todos nós murchamos como a folha. Tiago lembrou de Isaías e escreveu na sua carta: e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam, nos destroem. Isaías foi pesado, mas é importante, porque como nós não temos lepra no corpo, nós temos que sintonizar nosso coração à luz da palavra de Deus. Amém. Só assim nós vamos chegar: Senhor, mediante o que eu vejo o profeta dizer, e mediante o que eu vejo aquele homem fazer, eu também me considero um trapo de imundícia, eu sou um imundo, Senhor, não mereço, mas se tu quiseres, pode me limpar. Então, irmãos, nenhuma maquiagem, nenhuma roupa de grife, nenhum sapato das marcas que mais onera o nosso bolso do que acomoda os nossos pés, nenhum terno bem cortado, nenhum cabelo bem cortado pelos barbeiros e cabeleireiros da moda, podem maquiar e esconder o que há dentro do nosso coração. O Senhor enxerga o nosso coração. Como o mendigo Lázaro, esse leproso nada esperava entre os homens para receber socorro, apenas migalhas, restos, ou uma ajuda que fosse, ou um pouco reconhecimento que tivesse. Jesus era a única e verdadeira esperança de fé. Quando você chegar ao posto do leproso, do imundo, você vai entender melhor Jesus. Como disse o apóstolo: senti as vossas misérias. Jesus era a única esperança verdadeira de fé. Sua salvação estava na mão de Jesus. Esta declaração, se quiseres, indica para nós a posição de toda e qualquer oração que nós chegamos ao trono da graça. Amém? Amém. O querer está em nós, mas o poder é só de Deus. Nada somos, nada podemos. Como disse Isaías, este homem sabia que era ser imundo e sabia o que era ser visto como imundo entre os homens. Por si só já era autocondenado. O apóstolo Paulo nem ainda convertido era quando este leproso encontrou Jesus. Alguns anos mais tarde, Paulo, servo do Senhor, não teve dificuldades para entender o profeta Isaías, nem as palavras de Jesus. Paulo não era um leproso, assim como nós também não somos. No entanto, se cada um de nós não enxergar o nosso miserável coração diante de Deus, não podemos dirigir a Jesus e suplicar: se quiseres. Em Romanos 7:24, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ao leproso restava a morte. A Paulo, quando viu seu coração, também não restava a morte. Paulo e o leproso enxergaram a morte carregada nos seus corpos. A morte de Paulo era invisível aos olhos dos homens, e a do leproso era visível diante dos homens. Para Deus, os dois eram imundos. E eu e você não podemos ser diferentes daqueles que conseguem assimilar a necessidade da purificação pelo sangue de Jesus na cruz. Purificados e lavados para uma nova vida, sarados e redimidos no Senhor. Em Hebreus 10:22, diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência
e o corpo lavado com água limpa. Você crê? Jesus nosso Senhor sabe melhor que qualquer um de nós o que é ser ferido e abandonado na prática, no corpo e no coração. Passe de mim esse cálice, Senhor. Jesus sofreu todas as injúrias, pior que os leprosos. Por isso, Ele nunca despreza um coração ferido, adoentado, cheio de fé, que Ele pode salvar. Você entende que Jesus não perde a oportunidade de salvar? Você já ouviu essa frase? Jesus não perde a oportunidade de salvar ninguém. Quem perde a oportunidade de chegar em Jesus somos nós. No livro de Salmos 51 e 17, para nós finalizarmos esse sermão de hoje, baseado no forte sermão da beatitude, nós vemos o homem de Deus dizer: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tenho a liberdade de dizer para você nas palavras do nosso Senhor, Jesus nosso Senhor, não despreza e não perde a oportunidade de te salvar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça da redenção cada dia mais. Amém?